Majorana 1, o novo chip quântico da Microsoft que vai mudar tudo. Cientistas e astrônomos estão quebrando a cabeça por causa desse objeto. E você também vai ficar impressionado quando ouvir tudo que nós temos para te contar sobre ele. Imagine um mundo onde clonar um ser humano não é mais ficção científica. Onde cientistas conseguem transformar chumbo em ouro e até encontram indícios de vida alienígena em planetas distantes. Em algum ponto remoto do Pacífico Ocidental, há uma trincheira submersa que desafia os limites da ciência, da engenharia e da geopolítica. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Um abismo de quase 11 mil metros, onde a luz do sol não alcança. O som se desfaz e a pressão é tantas vezes maior do que na superfície que esmagaria qualquer corpo desprotegido em instantes. Enquanto países, governos e grupos extremistas brigam por territórios e por ideologias, uma guerra mais sorrateira acontece de forma discreta, mas bem diante de nós. Não é exagero dizer que estamos vivendo uma batalha digital entre as gigantes da tecnologia. E vai por mim, essa é uma disputa que está definindo o futuro da humanidade e das máquinas. Quem acompanha as notícias certamente já ouviu falar sobre bilionário comprando rede social, governo tentando barrar plataformas, algoritmo tendencioso e por aí vai. Mas não é bem desse tipo de conflito que a gente está falando. Nos últimos anos, uma das batalhas que mais vem tomando força é a corrida pela chamada supremacia quântica. Se você não faz ideia do que é isso, é bom prestar atenção. Em poucas palavras, supremacia quântica é o momento em que um computador quântico realiza um cálculo que seria impossível. Sim, impossível para um computador normal realizar. Dá para dizer que a tecnologia usada para chegar nesse resultado é quase como um superpoder. Imagina um jogo onde os personagens podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e podem conversar entre si em todos os lugares e sem precisar de conexão via internet. É mais ou menos assim que o mundo quântico funciona. Enquanto os computadores normais usam bits, os computadores quânticos usam qubits, que têm essa capacidade de superposição, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os qubits também podem ficar emaranhados, ou seja, conectados de um jeito que um qubit interfere no outro. Isso permite que um computador quântico, que é feito de qubits, processe vários dados diferentes de uma vez só. Tudo junto, misturado e ao mesmo tempo. Complicado de entender, não é? Pois é, calma. Vamos para a aplicação prática. A engenharia quântica é usada para criar os supercomputadores, que, como eu já te contei, são máquinas capazes de fazer cálculos absurdamente rápidos, resolvendo em segundos enigmas matemáticos que levariam anos para serem solucionados por computadores tradicionais. A aplicação da engenharia quântica também nos permite chegar em uma espécie de supersegurança cibernética. Isso significa que a criptografia quântica, ou seja, a criptografia criada a partir de modelos de engenharia quântica, é capaz de desenvolver senhas e códigos que nem o melhor hacker do mundo consegue quebrar. Na medicina, ela também é revolucionária. Os sensores quânticos podem detectar doenças antes de os primeiros sintomas aparecerem. Esses sensores também estão sendo usados para simular como moléculas humanas interagem com certos medicamentos. Esse processo todo acelera a criação de novos remédios e é uma esperança para a cura de várias doenças terminais. A engenharia quântica ainda pode nos ajudar, inclusive, a resolver a crise energética que o planeta enfrenta e que deve piorar nos próximos séculos. Pesquisadores estão desenvolvendo supercondutores quânticos que funcionam em temperatura ambiente e baterias ultra eficientes que podem durar anos e nos ajudar a continuar abastecendo casas e indústrias com energia. Parece bastante promissor, não acha? As gigantes da tecnologia certamente acreditam que sim. IBM,
Amazon, Google e várias outras Big Techs estão investindo milhões de dólares para desenvolver essa tecnologia, ou seja, para criar processadores capazes de superar os limites da computação, processadores quânticos de fato. Mas uma dessas gigantes parece ter conquistado a dianteira da corrida. Eu estou falando da Microsoft, a protagonista do nosso vídeo. A empresa desafiou todos os limites da engenharia quântica e anunciou um novo marco, uma nova era da tecnologia, pegando de surpresa seus concorrentes de mercado. O chip quântico da Microsoft. Pensa no seu computador. Ele resolve problemas seguindo uma linha reta, tipo um funcionário que faz uma coisa de cada vez. Agora imagina um superfuncionário que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias tarefas de forma simultânea, de forma rápida, precisa, sem cometer erros e ainda sem reclamar do chefe. Bom, esse é o chip quântico da Microsoft, o Majorana One, que cabe na palma da mão. O Majorana One é o primeiro chip quântico do mundo a usar a arquitetura de núcleo topológico. Basicamente, isso significa que o chip da Microsoft, usando essa nova arquitetura, consegue montar computadores quânticos muito potentes. Isso porque, num único chip, a Microsoft conseguiu armazenar 1 milhão de qubits, aquelas peças que constroem os computadores quânticos. Com o chip novo, esses computadores passariam a resolver problemas em escala industrial, levando alguns anos e não em décadas, como acontece hoje. Em resumo, segundo a Microsoft, todos os computadores que existem hoje no mundo, operando ao mesmo tempo, não poderiam realizar o que um computador quântico com 1 milhão de qubits vai ser capaz de fazer. Deu para entender a potência dessa invenção da Microsoft? A corrida quântica. O passo dado pela Microsoft, é claro, já está causando inveja nas outras gigantes da tecnologia. Eu posso te garantir que a briga pela supremacia na computação quântica está só começando. Neste momento, a Microsoft saiu na frente, mas Google, Amazon, Apple e Tesla já estão agindo e correndo para alcançar a líder. Alguns anos atrás, antes do novo chip quântico, lá em 2019, quem parecia estar na frente da corrida era a Google. Na época, a empresa fez um anúncio considerado bombástico, um processador quântico. O Sycamore resolveu em 3 minutos um cálculo que levaria cerca de 10 mil anos para o melhor supercomputador da época solucionar. Desde então, a Google segue firme investindo em desenvolvimento de chips, assim como a Microsoft. E o plano é praticamente o mesmo: criar computadores capazes de resolver problemas médicos, otimizar investimentos e até prever o humor dos usuários das redes sociais. Esse último talvez seja o mais difícil, porque nem a física quântica explica tantas oscilações. Já a Amazon também tem o seu próprio laboratório de pesquisa na área e está desenvolvendo seu próprio computador quântico. Inclusive, algumas semanas depois que a Microsoft anunciou o Majorana One, a Amazon correu para divulgar seu novo projeto. A empresa anunciou que um chip de computação que vai ajudar na construção de um computador quântico que possa ser comercializado, ou seja, que qualquer pessoa comum possa comprar. Por enquanto, é só um projeto, mas pelo visto a Amazon já está se posicionando para que quando a computação quântica realmente decolar, a empresa esteja pronta para colocá-la numa caixa e entregar na porta da sua casa em até 24 horas, se é que você me entende. Mas e a Apple? Bem, essa está jogando o jogo no modo silencioso. Até agora a empresa não fez grandes declarações sobre computação quântica, mas algumas patentes revelam que eles estão sim explorando a tecnologia, especialmente em áreas como segurança de dados e otimização de processos internos. A Apple é conhecida por só entrar de cabeça em uma nova tecnologia quando tem certeza de que vai poder ser a campeã de faturamento. Então, se um dia a gente ouvir o Tim Cook anunciar uma tecnologia quântica num palco, pode ter certeza de que vai ser um produto bonito, com design minimalista e muito, mas muito caro. Agora me conta, você é daqueles que gosta de investir em tecnologia? O que é mais importante para você? Rapidez de processamento, eficiência, tamanho ou design?
Me conta aqui nos comentários. Por fim, temos a Tesla, que não é exatamente uma empresa de computação quântica, mas seu fundador Elon Musk nunca perde uma boa oportunidade de se meter onde existe inovação tecnológica. Musk já andou dizendo por aí que a computação quântica pode ser útil para treinar inteligências artificiais e para melhorar a direção autônoma dos carros. Se carros da Tesla e de outras montadoras já estão andando sozinhos por aí sem a física quântica, imagina quando ela chegar. Se alguém for usar qubits para turbinar a indústria automotiva, pode apostar que Elon Musk vai estar envolvido. O que vem por aí? A verdade é que ninguém sabe exatamente quando a computação quântica vai realmente ser usada em larga escala e, de fato, mudar o mundo. Pode levar 5 anos, pode levar 50. O que sabemos é que as grandes empresas estão apostando alto, porque quem dominar essa tecnologia pode reescrever as regras da economia, da segurança digital, da inteligência artificial, da medicina, da indústria e da vida humana. Seja a Google, com seus chips poderosos, a Microsoft, com seus qubits inovadores, a Amazon vendendo acesso à tecnologia com frete grátis ou Elon Musk tentando dominar o mundo, todos querem um pedaço desse futuro. E nós? Bom, por enquanto seguimos esperando ansiosamente o dia em que um computador quântico vai resolver um problema realmente útil, como fazer a bateria do nosso celular durar mais de um dia. A verdade é que a computação quântica ainda está engatinhando. Mas com avanços como esse da Microsoft, o futuro parece ser bem promissor. Ainda não dá para jogar o seu computador fora e comprar um laptop quântico numa loja, mas em breve essa tecnologia deve ser cada vez mais acessível. E é claro que existem grandes desafios nesse caminho. Os cientistas ainda estão tentando descobrir como impedir que os qubits tomem decisões estranhas ou perigosas, baseadas em observações de padrões não muito seguros. Mas isso é só um detalhe. O que nos resta é torcer para que essa revolução digital chegue de forma segura e melhore a vida dos seres na Terra. Quem sabe daqui a alguns anos a gente esteja reclamando que o nosso chip quântico ficou lento, porque já inventaram um mais rápido. Já imaginou? Enquanto os gigantes da tecnologia não dominam o mundo, me diz aí, esses avanços tecnológicos te assustam ou te deixam empolgado? E se você pudesse adivinhar qual vai ser a próxima invenção quântica da humanidade, qual seria o seu palpite? Chumbo virando ouro. Cientistas da Europa finalmente realizaram um sonho que os antigos alquimistas começaram a perseguir vários séculos atrás. Conseguiram fabricar ouro. Os responsáveis pela proeza foram os pesquisadores do Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear, o maior laboratório de física de partículas do mundo, que fica na cidade de Genebra, na Suíça. Eles usaram o grande colisor de Hadrons, considerado o maior e mais poderoso acelerador de partículas do planeta Terra, para esmagar íons de chumbo e criar ouro. A tentativa de obter ouro a partir do chumbo vem de muito tempo, desde os feiticeiros e alquimistas da Idade Média, que antecederam os atuais químicos. As empreitadas de antigamente sempre esbarravam na diferença de composição entre os dois elementos, já que o chumbo tem 82 prótons e o ouro apenas 79. O que na época impossibilitava essa transformação. Agora os pesquisadores conseguiram esse feito, que parece até mágica, disparando feixes de chumbo uns contra os outros, viajando a 99,99% da velocidade da luz. Quando os íons se chocam, o campo eletromagnético intenso ao redor deles pode criar um pulso de energia capaz de fazer com que o núcleo ejete 3 prótons, que caem de 82 para 79, e automaticamente o átomo de chumbo se transforma em um átomo de ouro. Incrível, né? Os resultados deixaram a comunidade acadêmica de queixo caído. O espanto ficou por conta do alto valor acadêmico da experiência, mas não tanto pelo retorno financeiro, já que a quantidade de ouro produzida equivale apenas a 29 picogramas de ouro, ou seja, 29 trilionésimos de uma grama.
É bem pouquinho mesmo. Além de pouco, não foi possível nem ficar com esses fragmentos, já que os núcleos se destroem quase imediatamente quando se chocam. Mas já é um início. O que você acha disso tudo? Comenta aqui que a gente quer saber, viu? Vida fora da Terra. Astrônomos encontraram a evidência mais forte já detectada na história da humanidade de que vida extraterrestre pode existir além do nosso sistema solar. E ela vem de um gigante localizado a 124 anos-luz da Terra. O telescópio James Webb fez observações de um planeta chamado K2-18b, que parecem revelar impressões digitais químicas de dois compostos que na Terra são produzidos apenas onde existe vida. A presença de sulfeto de dimetila e disulfeto de dimetila não é necessariamente a prova cabal de vida alienígena, mas pode ser, sim, o início de uma resposta para um dos maiores dilemas da humanidade. Afinal, estamos sozinhos ou não no universo? O planeta K2-18b tem quase 9 vezes a massa da Terra e é quase 3 vezes maior que o nosso planeta. Ele orbita a zona habitável de uma estrela anã vermelha, que é mais fria e tem menos que a metade do tamanho do nosso Sol. Ele foi considerado por cientistas como o mundo mais habitável já conhecido fora do nosso sistema solar. Em 2019, o telescópio Hubble já tinha inclusive detectado vapor de água na atmosfera dele. Observações posteriores revelaram que o suposto sinal de água era, na verdade, gás metano. Mesmo assim, os cientistas argumentaram que o perfil do K2-18b era compatível com o de um mundo habitável, já que era coberto por um grande oceano, o que permanece até hoje como uma definição controversa. Como planetas fora do nosso sistema solar estão distantes demais para serem fotografados ou alcançados por nossas sondas robóticas, pesquisadores podem somente estimar o tamanho, a densidade e a temperatura deles. Além disso, eles investigam a composição química ao rastrear o planeta a partir da luz que sai da estrela a qual ele orbita e acaba filtrada pela atmosfera. Nas observações mais atualizadas, os comprimentos de onda absorvidos pelos gases da atmosfera do K2-18b foram observados diminuindo repentinamente à medida que vagava em frente à anã vermelha. Estas descobertas sugerem que os gases encontrados têm concentrações milhares de vezes acima dos níveis encontrados na Terra, o que seria um indicativo de existência de vida. Apesar disso, especialistas afirmam que ainda é muito cedo para tirar conclusões e que ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeça espacial. De qualquer forma, é melhor estarmos preparados para o caso de encontrarmos companhia por aí, né? Chimpanzés falando. Uma pesquisa da Universidade de Zurique, na Suíça, descobriu que a comunicação dos chimpanzés pode ajudar a entender a origem da linguagem humana. Os pesquisadores concluíram que os bonobos se comunicam com combinações de sons hipercomplexas, muito parecidas com a maneira como nós falamos. A suspeita é de que a capacidade de desenvolver uma linguagem pode não ser uma exclusividade nossa. O experimento detectou que os sons emitidos pelos bonobos se combinam de um jeito muito parecido com o qual nós encadeamos palavras para criar significados complexos. Esses animais juntam estrutura rítmica e combinação de chamados, que são elementos fundamentais da nossa linguagem falada. Agora, os acadêmicos querem entender se eles usam a composicionalidade, que é a capacidade de combinar palavras ou sons para expressar novos significados. Se isso for confirmado, existe uma chance de que nós tenhamos subestimado muito a capacidade de comunicação dos animais. Ou, ainda mais interessante, que o nosso ancestral comum que deu origem aos humanos e aos chimpanzés já tivesse a habilidade de falar 7 milhões de anos atrás. Se você ainda não sabia destas descobertas, compartilhe o conteúdo para que ninguém fique perdido nesse nosso mundo em constante transformação. QI Sociedade de Crédito.
O Pix é a forma favorita de pagamento da maioria dos brasileiros. É prático, rápido e eficiente. Tem gente que usa todo dia, mas não é por isso que vai ter seus dados vazados e circulando por aí, é ou não é? Em março de 2025, o Banco Central aqui do Brasil anunciou um mega vazamento de dados. Mais de 25 mil chaves Pix foram divulgadas sem autorização dos usuários. Os dados eram de clientes da QI Sociedade de Crédito, uma instituição financeira classificada como fintech, que opera de forma virtual e faz várias operações de crédito. O Banco Central disse que o vazamento dos dados aconteceu entre 23 de fevereiro e 6 de março. O motivo? Falhas pontuais no sistema da empresa QI Sociedade de Crédito. Mas é claro que essa explicação não foi satisfatória e deixou muita gente irritada. Para tentar amenizar a polêmica, o Banco Central garantiu que não foram expostos dados sensíveis, como as senhas dos usuários ou o saldo das contas. O que os hackers conseguiram foi obter informações de cadastro, por exemplo, nome do usuário, CPF, agência, número e tipo de conta. Mesmo assim, é muita informação pessoal exposta sem necessidade, você não concorda comigo? E tudo que os clientes queriam saber é: minha conta bancária pode ter sido invadida? Em nota, a empresa QI Sociedade de Crédito garantiu que não. A empresa disse que as informações expostas se limitaram a dados cadastrais e não envolvem informações sigilosas. No final das contas, o Banco Central prometeu que todo mundo que teve os dados expostos ia ser oficialmente notificado. Você conhece alguém que recebeu algum aviso assim? Imagina o susto. Me conta aqui, nos comentários como é que foi. Oracle. Se um vazamento de dados já causa estresse para empresas, imagina dois. Em março de 2025, um hacker identificado como Rose 87168 alegou ter invadido a infraestrutura da Oracle Cloud, roubando cerca de 6 milhões de registros. A Oracle é uma das maiores empresas do mundo em serviços de tecnologia empresarial e a Oracle Cloud é a nuvem que administra dados e informações das empresas parceiras. Esses dados vazados incluíam senhas criptografadas, arquivos sigilosos e chaves de acesso internas. O hacker colocou os dados à venda em um fórum criminoso da internet e pedia 100 mil Monero, que é uma criptomoeda focada em privacidade, pelo pacote completo com os dados roubados. Num primeiro momento, o Oracle negou qualquer violação na nuvem. A empresa garantiu que as credenciais publicadas não eram do Oracle Cloud e que nenhum cliente tinha sido afetado. Só que, poucas semanas depois, um outro descuido veio à tona. Grandes veículos de jornalismo como a Reuters e a Bloomberg divulgaram que a Oracle tinha sofrido um segundo ataque cibernético em menos de um mês. Que dor de cabeça, hein? A agência de notícias Reuters disse que um cybercriminoso não identificado tentou vender outros dados roubados da Oracle na Dark Web. Ele ainda teria tentado extorquir a empresa para não divulgar as informações sensíveis. Desta vez, a Oracle até admitiu o vazamento, disse que os dados expostos não eram relevantes e que eram muito antigos, mas informações com data de 2024 foram encontradas no vazamento. Pior do que falha na segurança é não admitir o erro. Você não concorda? INSS. Abril de 2025 trouxe um escândalo que mistura vazamento, má-fé e muita cara de pau. A chamada Operação Sem Desconto da Polícia Federal revelou um esquema de descontos fraudulentos contra aposentados e pensionistas do INSS. O esquema era tão agressivo que ainda nem se sabe quantos milhões de beneficiários podem ter sido afetados. Para você ter noção, as perdas dessas pessoas podem passar de 6 bilhões de reais. Um dinheiro que deveria pagar a aposentadoria, indo parar no bolso de criminosos. A técnica dos golpistas? Usavam dados vazados
dos aposentados para cadastrar descontos falsos em clubes, associações e sindicatos. Os criminosos conseguiam os dados porque essas entidades tinham acesso aos contratos e aos registros dos aposentados e liberavam tudo. O que aconteceu foi um vazamento de dados disfarçado de mensalidade e sem aviso nenhum, muito pior do que aquele streaming de série que você nem assiste e a cobrança continua aparecendo no cartão. Por sorte, alguns beneficiários começaram a reparar que tinha algo estranho no benefício que eles recebiam. No contra-cheque mensal do INSS vinha sempre um desconto esquisito de R$40 e R$80 que não tinha muita explicação. Em alguns casos, aparecia uma justificativa dizendo que aquele valor estava indo para alguma instituição, mesmo sem o aposentado dono do dinheiro ter dado qualquer autorização. Tudo indica que durante anos aposentados e pensionistas foram descontados injustamente e perderam muito dinheiro. Agora, além de prender e punir os responsáveis por essa mega fraude, as autoridades vão ter que devolver todo o dinheiro desviado. Vamos acompanhar de perto essa história que até agora ainda tem muita coisa sem explicação. Você conhece alguém que foi vítima dessa fraude do INSS? Me conta aqui nos comentários. Minha irmã e minha mãe rodaram legal nessa brincadeira aí. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. O Top 10 tá no Instagram, no TikTok, no Quai e no X, sempre com conteúdo exclusivo e novidades sobre esses casos para você. Lockbit. O caso que eu vou te contar agora teve uma reviravolta digna de novela mexicana. O Lockbit, um dos grupos de hackers mais perigosos do mundo, foi hackeado. Pois é, em maio de 2025 foram vazadas mais de 1 milhão de mensagens internas trocadas entre o grupo de criminosos e as vítimas deles. As mensagens mostravam como eles negociavam resgates, o tamanho das extorsões e até piadas que os hackers faziam entre si. Tudo foi exposto e os criminosos acabaram provando do próprio veneno. O Lockbit é um grupo especializado em usar o ransomware, um tipo de software do mal que bloqueia plataformas, rouba dados e trava sistemas. Aplicando esse software, os hackers paravam a operação de empresas e partiam para a chantagem. Pediam milhões de dólares para devolver o acesso aos sistemas e aos dados. E conseguiam. Só que desta vez, eles próprios caíram na armadilha. Foi tudo tão inesperado que a Interpol e o FBI abriram novas linhas de investigação sobre vazamento de dados. Isso porque, além de expor as empresas atacadas, o vazamento expôs o método dos criminosos, facilitando bastante o trabalho da polícia. É o famoso quem com dados fere, com dados será ferido. Será que você me entende? Grave Analytics. Grave Analytics. Você pode não reconhecer esse nome, mas te garanto que essa empresa sabe muito sobre você. Basicamente, o Grave Analytics é uma gigante da tecnologia responsável por sistemas de localização. A empresa basicamente coleta os dados de localização de aplicativos instalados no seu celular. Sim, aqueles apps que pedem permissão para saber onde você está e você nem pensa duas vezes antes de aceitar. Pois é para Grave Analytics que vai essa informação. Até aí tudo bem, afinal estamos falando de uma empresa séria e renomada no mercado. O problema é que em janeiro de 2025, os dados da empresa vazaram. E não foi só o nome dos usuários ou o aparelho de celular deles. Na verdade, foram dados extremamente sensíveis que ficaram totalmente disponíveis na internet. Traduzindo, dava para saber quem era você, por onde você andava, com que frequência ia a determinados lugares e até quais aplicativos você usava todos os dias. E fica pior, porque vazaram dados de dispositivos que circulavam por lugares sensíveis, tipo a Casa Branca, o Pentágono, o Kremlin e até bases militares. Imagina só o climão.
Ainda não foi divulgado quantos brasileiros foram afetados nesse vazamento, mas considerando a quantidade de aplicativos que usam ferramentas da Grave, é bem possível que os nossos dados também tenham circulado por aí. A empresa alega que não coleta dados identificáveis, ou seja, que permitam que alguém seja identificado. Mas especialistas em segurança dizem: se você sabe onde uma pessoa está o tempo todo, você basicamente conhece tudo sobre ela. Depois da exposição, a Grave Analytics fechou o acesso ao banco de dados e soltou um comunicado padrão dizendo que leva a segurança muito a sério. Mas a verdade é que esse tipo de vazamento reacende a discussão sobre como as empresas lidam com nossos dados e como a gente mesmo às vezes entrega tudo sem nem pensar duas vezes. Por isso, fica a dica: da próxima vez que um aplicativo pedir para acessar a sua localização, se pergunte o motivo daquele acesso e, se não fizer sentido, negue. No fim das contas, nossos dados valem muito mais do que a gente imagina. TikTok. Em maio de 2025, a União Europeia resolveu mostrar quem manda quando o assunto é privacidade e proteção de dados. A bola da vez? O TikTok, que tomou uma multa de nada menos que 530 milhões de euros, isso mesmo, €500 bilhão, por enviar dados de usuários europeus direto para a China. A investigação mostrou que o aplicativo estava transferindo os dados sem dar satisfação nenhuma. Não era só o histórico de vídeos dos usuários, era a localização, dados do aparelho e informações sobre o comportamento nas redes. Tudo cruzando continentes sem escala, direto para Pequim. A investigação foi puxada pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. Segundo o relatório da comissão, o TikTok violou várias regras do regulamento europeu que protege dados pessoais na internet. E não dá para dizer que o TikTok não conhece as regras, afinal, estamos falando de uma das maiores plataformas do mundo. Agora o aplicativo chinês está correndo atrás do prejuízo. Já prometeu transparência, melhorias na governança e até revisar seus processos de compliance. Moral da história? Se até as maiores redes sociais do mundo estão tropeçando nas leis de privacidade, imagine aquele joguinho aleatório que você baixou semana passada. DeepSeek. Em janeiro de 2025, a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek protagonizou um dos maiores vacilos cibernéticos do ano. Deixou expostos mais de 1 milhão de registros confidenciais. Tudo estava em um banco de dados sem qualquer proteção. A falha foi descoberta pela empresa de segurança Wiz, que encontrou 2 áreas do banco de dados acessíveis ao público sem que fosse necessária autorização para entrar. Os dados expostos incluíam históricos de conversas dos usuários com o chatbot da DeepSeek, que é um primo do ChatGPT. Também tinham chaves de API, bastidores da plataforma e metadados operacionais. Tudo armazenado em texto simples, sem criptografia, facilitando o acesso por qualquer um mal-intencionado. A Wiz alertou a DeepSeek sobre essa vulnerabilidade e a empresa agiu rápido, corrigindo o problema em menos de 1 hora. Mas isso não garante que hackers não tenham acessado as informações antes da falha ser corrigida. Me diz aí nos comentários, você ia ficar tranquilo se tudo o que você pesquisa nos chats de inteligência artificial vazassem por aí? Todas as perguntas, os trabalhos... Eu conheço muita gente que não ia gostar. De tempos em tempos, surgem histórias de naves espaciais e OVNIs pairando por pequenas cidades ao redor do mundo. São registros e relatos que tomam conta dos noticiários e depois são esquecidos. Quem viu, viu. Quem não viu, provavelmente não vai ver mais. A diferença é que desta vez o objeto misterioso resolveu pousar. Em março de 2025, a cidade de Buga, que fica em Vale del Cauca, na Colômbia, foi palco de um fenômeno que deixou muitas pessoas intrigadas e com um pé atrás. A aparição de uma esfera metálica com mais ou menos 1 metro de diâmetro.
Esse objeto, que parecia ser uma bola de ferro, foi encontrado em uma área rural da cidade. No início parecia ser uma lenda, história comum de cidadezinha do interior. A fofoca começou entre os moradores e se estendeu para os jornais locais, até que os jornais internacionais se interessaram pelo assunto e os pesquisadores e os cientistas e até o FBI. Pois é, o que parecia conversa fiada ganhou novos contornos. De acordo com relatos de moradores da região de Buga e de especialistas que andam estudando o objeto, a esfera foi descoberta por um grupo de pessoas enquanto passeavam por uma região rural. O primeiro detalhe curioso sobre a esfera é que ela parecia não ter nenhum tipo de marca ou identificação clara, o que tornou a situação ainda mais misteriosa. Segundo as testemunhas, ela mais parecia uma bomba do que qualquer outra coisa. Afinal, era uma grande bola de material metálico, mas com um acabamento muito liso, sem qualquer tipo de arranhão ou imperfeição, algo que aquelas pessoas nunca tinham visto antes, muito menos por ali. A simetria, na verdade, era perfeita, muito mais perfeita que a bomba mais tecnológica que já foi criada por um ser humano, algo que gerou muitas dúvidas sobre a origem da esfera. Será que ela foi mesmo criada por humanos? Alguns moradores chegaram a especular que poderia ser um satélite caído ou uma cápsula espacial, mas a verdade é que até agora ninguém conseguiu determinar com precisão o que é esse objeto. Só conseguimos determinar como ele se parece. A esfera de Buga se destaca pela sua aparência única. Ela possui uma forma perfeitamente esférica, com um acabamento de metal puro, liso e brilhante, que reflete a luz de maneira impressionante. O tamanho dela também chama a atenção, cerca de 1 metro de diâmetro. Isso faz com que ela não seja muito discreta. Pelo contrário, ela é bem fácil de ser vista. Será que esse era o objetivo do remetente? Deixa aqui, nos comentários, que a gente quer saber o que você está achando dessa história. Bem, outro detalhe importante sobre a esfera de Buga é que a superfície dela não tem marcas de solda ou parafusos. Isso levou muitas pessoas a questionarem se aquilo seria, de fato, um objeto extraterrestre. Alguns até chegaram a sugerir que a esfera poderia ser uma espécie de dispositivo tecnológico de outra civilização que provavelmente tenha caído ali na Colômbia por acidente. Mas será que quem faz um objeto tão perfeito deixa ele cair por acidente em outro planeta? Para completar o mistério da estética, a esfera de Buga, mesmo pairando horas sobre o Sol e sei lá quanto tempo pela Terra, não tem nenhuma marca de deterioração. Como o calor, a umidade e a chuva acabam se prejudicando, mas no caso da esfera de Buga, isso não aconteceu. A esfera apareceu completamente intacta, sem qualquer sinal de oxidação ou desgaste, o que só aumenta as especulações sobre sua origem. E se você está achando tudo muito intrigante, espera até ouvir o silêncio. Isso mesmo, a esfera de Buga é totalmente silenciosa. Nenhum barulho sequer, nem mesmo quando está sobrevoando a região. Um tipo de tecnologia extremamente avançada e enigmática, tão enigmática que um morador local identificado como José relatou sintomas como dor de cabeça, fraqueza e febre baixa depois de tocar na esfera. Esses efeitos desapareceram com o tempo, mas levantaram suspeitas de uma possível radiação. Você tocaria em uma esfera misteriosa se ela aparecesse aí no seu quintal? Bem, eu definitivamente não chegaria nem perto. É claro que uma das teorias que mais ganhou força nas redes sociais e nos círculos de pesquisadores é a de que a esfera de Buga poderia ser um artefato extraterrestre. Esse tipo de especulação é comum em situações envolvendo objetos estranhos, já que, ao longo da história, muitos objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs, foram vistos. Ao longo do tempo, muita gente pelo mundo todo tem visto umas bolas de luz misteriosas no céu. Elas se movem sozinhas, em silêncio, como se tivessem vontade própria. Essas luzes já ganharam vários nomes: Full Fighters, Orbs, esferas de fogo, sondas ufológicas,
Mas uma coisa é certa, elas continuam desafiando qualquer explicação científica tradicional. Bem antes dos famosos desenhos nos campos de plantação, os chamados crop circles, moradores de zonas rurais já contavam histórias de luzes redondas flutuando pelos campos e colinas. Muitas vezes essas aparições viraram lendas locais. Às vezes até coincidiam com fenômenos da natureza, mas em muitos casos ninguém conseguiu explicar direito o que eram. De acordo com especialistas em ufologia, muitos avistamentos de OVNIs das décadas de 50 e 60, por exemplo, foram relatados com formas esféricas e metálicas, com características muito parecidas com a da esfera de Buga. Além disso, relatos de encontros com extraterrestres frequentemente incluem descrições de naves ou objetos redondos. Quem estuda ufologia, sim, o estudo de OVNIs tem um nome, acredita realmente que essas esferas podem ser sondas de outro mundo, como se estivessem aqui para observar ou até interagir com o nosso planeta. Elas são pequenas, se movem sem fazer barulho e quase nunca são notadas. Normalmente aparecem em lugares onde tem muita atividade geológica ou energética, como plantações, fazendas, sítios. Apesar de muitos relatos, é bem raro conseguir filmar essas luzes com qualidade boa. Por isso, quando aparece um vídeo realmente nítido, ele vira um achado para quem pesquisa o assunto, como é o caso de Buga, na Colômbia. Mas não somente lá. Tudo o que eu te contei até agora poderia ser apenas mais um caso isolado, que acontece de anos em anos pelo mundo. Mas e se eu te falar que podemos estar vivendo um novo padrão? Em 5 de junho de 2025, no início da noite, uma nova esfera foi vista nas proximidades do reservatório Chayaokou, na China. O relato foi feito por um morador da região nas redes sociais. Dessa vez, a esfera não pousou para que cientistas pudessem estudá-la. Ela simplesmente apareceu e desapareceu. Mas tudo que esse internauta descreveu é cheio de detalhes e muito parecido com o que já se viu até agora da esfera de Buga. No começo pensei que fosse apenas um balão de hidrogênio estranho, disse ele. O homem filmou a esfera metálica voando a baixa altitude, vindo do oeste e pairando sobre a água. Minutos depois, o objeto sumiu e voltou, surgindo do sul, desta vez com movimentos mais nítidos e silenciosos, mesmo sem nenhum vento. A esfera conseguia voar em altitudes variadas, pairava no ar e mudava de direção com precisão. Tentei filmar, mas ela desaparecia atrás das árvores sempre que começava a gravar. Foram mais de 10 minutos de aparições intermitentes. Inacreditável, né? Se não fossem os vídeos, provavelmente ninguém ia acreditar no relato desse homem. Mas e você? Acredita que essas esferas podem estar vindo de outro planeta para nos observar? Conta aqui nos comentários. Bom, a ciência ainda está quebrando a cabeça para entender o que é essa esfera e de onde ela veio. Ainda são necessários vários testes para descobrir se ela tem alguma função específica. O foco agora é investigar do que ela é feita e, principalmente, o tal chip que fica no centro dela e que pode ser a peça-chave para resolver esse enigma. Enquanto isso, a esfera de Buga virou praticamente uma celebridade. Está chamando a atenção tanto dos cientistas quanto do público curioso e, dependendo do que for descoberto, isso pode abrir portas para entender tecnologias muito além das que conhecemos. Fora que também pode reacender o debate em torno de uma das dúvidas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? O poder invisível dos ímãs no mundo atual. Imagine o mundo sem ímãs. Sem motores, sem discos rígidos, sem turbinas de vento, sem carros elétricos, sem celulares, sem internet. Almost no one thinks about, but magnets are an integral part of most of the technology that we use every day. Pretty much anywhere where electricity creates motion or motion creates electricity. So generators, motors, the thing that makes your toothbrush buzz if you got an electric model. A verdade é que os ímãs são os operários invisíveis do nosso século. Estão ali,
escondidos, silenciosos, mas sustentando cada parte da nossa vida moderna. Toda vez que você carrega um celular, liga um ventilador ou dá partida no carro, tem um ímã trabalhando nos bastidores. Eles estão nas ressonâncias magnéticas dos hospitais, nos painéis solares, nos satélites e até nos geradores que mantêm as luzes acesas. E mesmo com toda essa importância, pouca gente percebe que a tecnologia magnética é a base da civilização moderna. Mas tem um porém. Até os melhores ímãs do mundo têm limites. Os mais potentes, chamados de ímãs de terras raras, usam elementos como neodímio. Eles são poderosos, sim, mas com o tempo perdem força. São sensíveis ao calor, desgastam com o uso e, para piorar, dependem de materiais caros e difíceis de extrair, quase sempre concentrados em países com cadeias de fornecimento frágeis, ou seja, estamos presos a uma tecnologia que já deu tudo o que podia dar. E é aí que surge uma pergunta provocadora. E se fosse possível criar um ímã novo, mais forte, mais leve, mais eficiente, e que ainda por cima fosse barato e sustentável? Bem, essa pergunta está prestes a ganhar uma resposta, e ela começa em um laboratório quase desconhecido da Universidade de Minnesota. A revolução dos superímãs de Niron Magnetics. Enquanto o mundo apostava todas as fichas em baterias mais potentes, painéis solares e carros elétricos, um pequeno grupo de cientistas nos Estados Unidos estava apostando em algo muito mais discreto e muito mais poderoso, um novo tipo de ímã. Sem fanfarra, sem manchetes, tudo começou na Universidade de Minnesota, num laboratório sem fama, mas com uma ideia ousada: criar um ímã sem depender de terras raras, que fosse mais forte do que qualquer outro já produzido. Uma missão que até então parecia impossível, mas eles conseguiram. After more than a decade of research and development, Johnson says they've discovered something special: how to make magnets without mining rare earth materials. A empresa por trás da façanha se chama Niron Magnetics. E o que eles desenvolveram pode mudar radicalmente a forma como produzimos e consumimos energia. Os cientistas da Niron criaram um ímã feito a partir de uma liga de ferro com nitrogênio, elementos comuns, abundantes e muito mais sustentáveis do que o neodímio ou o disprósio usados nos ímãs tradicionais. Só isso já seria revolucionário. Mas o mais impressionante é o que esses novos ímãs são capazes de fazer. Usando engenharia de ponta e técnicas de nanofabricação, eles conseguiram manipular os átomos da estrutura magnética com uma precisão inédita. O resultado? Um ímã com um campo magnético até 10 vezes mais forte do que os melhores ímãs que usamos hoje. 10 vezes mais forte. Isso significa mais torque, mais velocidade, menos desperdício de energia e motores que podem funcionar com menos atrito, menos calor e muito mais eficiência. Agora imagine o impacto disso em toda a indústria: carros elétricos mais leves e mais potentes, turbinas eólicas que geram mais energia com menos vento, aparelhos eletrônicos mais duráveis e até máquinas que, até hoje, eram consideradas impossíveis. Porque com esses novos ímãs, o impossível talvez só estivesse esperando a ferramenta certa. A pergunta agora não é mais se funciona, a pergunta é o que vai acontecer quando começarmos a reconstruir tudo com esse novo tipo de força. Nos próximos minutos, você vai conhecer as máquinas que foram ridicularizadas no passado, abandonadas em garagens, esquecidas nos arquivos e que agora, com os super ímãs da Niron, podem finalmente ganhar vida. E talvez, junto com elas, a ideia mais audaciosa de todas: uma energia limpa, constante e praticamente infinita. O debate: ciência ou pseudociência com um novo nome?
A ideia de energia infinita sempre incomodou os cientistas, e com razão. Durante décadas, ela foi associada a fraudes, equívocos de medição, teorias conspiratórias e gente tentando enriquecer vendendo promessas vazias. Muita gente usou a palavra energia livre como isca para enganar. Por isso, o ceticismo virou proteção, um escudo da ciência contra o absurdo. Mas e se algumas dessas ideias não estivessem totalmente erradas? E se não fossem fraudes, mas experimentos prematuros, feitos com as ferramentas erradas na época errada? Esse é o ponto em que estamos agora. Porque os superímãs da Niron não desafiam a física, eles obedecem. Só que obedecem com muito mais intensidade, eficiência e precisão do que qualquer outro ímã anterior. A tecnologia mudou. As ferramentas mudaram e, com isso, talvez a ciência precise mudar também. Repensar conceitos, refazer testes, reavaliar o que antes foi descartado. O motor de Newman ainda pode não funcionar. O gerador de Searle pode continuar sendo só uma curiosidade, mas agora, pela primeira vez, podemos testar tudo de forma séria, precisa, com dados reais. E a ciência de verdade não é a que rejeita perguntas estranhas, é a que sabe fazer as perguntas certas. Afinal, quantas grandes descobertas da humanidade começaram como absurdos? A Terra girar em torno do Sol, o uso de radiação para tratamento de doenças, um aparelho que envia mensagens pelo ar, que mais tarde chamamos de celular. Tudo isso parecia loucura até ser testado. Agora, a loucura da vez se chama superímã e talvez, só talvez, ele seja o início de uma nova forma de entender energia. Quando a gente pensa no fundo do mar, a primeira imagem que vem à cabeça é a escuridão total. E, de fato, a 1000 metros de profundidade, a luz do sol desaparece por completo. O mar se transforma num ambiente totalmente escuro, onde a temperatura cai e a pressão aumenta exponencialmente. É nesse cenário que começa uma das zonas menos conhecidas da Terra, a Zona Hadal. Uma faixa abissal que vai de 6.000 até 11.000 metros de profundidade. Mas o que mais surpreende é que, mesmo nessas condições, existe vida. E não é pouca. Ali, os cientistas têm registrado formas de vida altamente adaptadas. Organismos que vivem em temperaturas próximas de zero, em águas ricas em metais dissolvidos ou até próximas de fontes hidrotermais, onde a água pode ultrapassar os 300 graus Celsius. São criaturas que brilham no escuro, se alimentam de compostos químicos como o enxofre e vivem sem qualquer contato com a luz solar. Entre os seres já catalogados nessa região estão peixes translúcidos, sem pigmentos e com olhos reduzidos ou ausentes, que navegam usando sensores de pressão e sinais químicos. Moluscos bioluminescentes que emitem flashes de luz azul para se comunicar ou despistar predadores. E bactérias extremófilas, que usam energia química e não solar como base para sustentar cadeias alimentares inteiras. Esses organismos nos mostram que a vida não precisa de sol para existir, basta haver energia. E nesse tipo de ecossistema pode ser a chave para entendermos a origem da vida na Terra e até a possibilidade de vida fora dela. Segundo o professor Paulo Ioquio, foi na própria Fossa das Marianas que pesquisadores encontraram o peixe em atividade na maior profundidade já registrada, a mais de 8.100 metros. Uma descoberta que quebra antigas teorias sobre os limites da vida sob pressão. A Fossa das Marianas é conhecida em inglês como Challenger Deep. Significa que é o ponto mais profundo conhecido na superfície da Terra. Para comparar, se colocássemos o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altura, dentro da fossa, ainda sobrariam mais 2 quilômetros até o fundo. A Fossa das Marianas não pertence oficialmente a nenhum país,
mas está localizada a cerca de 200 quilômetros de Guam, um território dos Estados Unidos que integra a administração das Ilhas Marianas. Por isso, embora esteja fora da zona econômica exclusiva de qualquer nação, a região acaba ficando sob influência norte-americana. Essa localização a torna especialmente estratégica. Está a pouco mais de 1.500 quilômetros do Japão, em uma área que escapa de regras claras de soberania. O resultado? Um verdadeiro faroeste jurídico e diplomático nas profundezas do oceano. O interesse humano por esse abismo é antigo. A primeira medição da fossa foi feita em 1875, durante a expedição Challenger. Com equipamentos rudimentares, os pesquisadores registraram uma profundidade de 8.184 metros, um marco que abriu caminho para mais de um século de mistérios e exploração científica. Explorar esse ambiente hostil é um desafio técnico e humano. Ainda assim, algumas missões conseguiram feitos impressionantes. A primeira delas aconteceu em 1960, quando o batiscafo Trieste, da Marinha dos Estados Unidos, levou 2 homens até o ponto mais profundo da fossa. A descida durou quase 5 horas e, por conta da nuvem de sedimentos levantada, eles mal conseguiram ver o fundo. Ficaram apenas 20 minutos por lá. 50 anos depois, foi a vez de Hollywood descer às profundezas. O cineasta James Cameron, diretor de Titanic e Avatar, projetou o seu próprio submarino e mergulhou sozinho. Ao contrário da missão anterior, Cameron passou 3 horas no fundo, captando imagens inéditas e coletando amostras. Em 2019, o ex-oficial da Marinha Americana Victor Vescovo bateu o recorde. Chegou a quase 11.000 metros com um submersível de última geração. Mas, mesmo com esses avanços, o conhecimento ainda é raso. Mais de 80% dos oceanos seguem inexplorados e 91% das espécies marinhas ainda são desconhecidas. Isso significa que sabemos mais sobre Marte do que sobre o fundo do nosso próprio planeta. E mesmo ali, sob pressão extrema, os cientistas continuam encontrando vida. Entre os organismos identificados estão os xenofióforos, seres unicelulares gigantes, e os anfípodes, pequenos crustáceos que resistem às profundezas mais brutais da Terra. Só que os pesquisadores também encontraram outra coisa: microplásticos, embalagens e até resíduos radioativos. Nem o lugar mais profundo do planeta escapou da nossa presença, ou do nosso lixo, se você preferir. Além disso, essas descobertas não se limitam a novidades biológicas. Elas abrem caminho para pesquisas em biotecnologia, farmacologia e até exploração mineral. Assim como no século XIX, quando a corrida do ouro impulsionou colonizações, guerras e a expansão de impérios, a mineração no leito oceânico pode desencadear uma nova era de disputas. A diferença? Agora, em vez de picaretas e cavalos, os protagonistas são robôs submersíveis, megacorporações e superpotências globais. Só que essa corrida por minérios submarinos traz um problema que ainda não tem solução clara: os impactos ambientais. Estudos recentes alertam que a mineração em águas profundas pode causar danos irreversíveis a ecossistemas que levaram milhões de anos para se formar. Algumas áreas funcionam como sumidouros naturais de carbono e sua destruição pode liberar gases armazenados há milênios, afetando diretamente o equilíbrio climático do planeta. Além disso, a movimentação de sedimentos pode sufocar habitats inteiros. Pior, há espécies que ainda nem foram descobertas e podem ser extintas antes mesmo
de serem catalogadas. É por isso que cientistas e ambientalistas vêm pedindo uma moratória global. Empresas como Google, BMW e Samsung, além de mais de 30 países, já se posicionaram contra a mineração em larga escala até que se compreenda melhor os riscos envolvidos. Só que, enquanto isso, as máquinas continuam descendo. No centro desse debate está a ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ligada à ONU. O órgão tenta estabelecer regras globais para a mineração submarina, mas o processo é lento, cercado por disputas políticas, lobby corporativo e falta de consenso entre os países. De um lado, empresas e potências querem começar logo, temendo perder terreno na nova corrida por recursos. De outro, pesquisadores e ativistas pedem mais tempo, mais estudos e, principalmente, mais responsabilidade. E aí entra o verdadeiro dilema: como conciliar avanço tecnológico com proteção ambiental? É possível explorar o fundo do mar sem destruí-lo? A verdade é que ainda sabemos pouco sobre os impactos dessa exploração. Alguns especialistas alertam que ecossistemas afetados pela mineração poderiam levar séculos, ou nunca mais, para se regenerar. Explorar as profundezas da Fossa das Marianas ainda é uma missão arriscada e limitada. As pressões colossais exigem submersíveis altamente resistentes e cada descida custa milhões de dólares. Ainda assim, a curiosidade e a ambição humana insistem em ir mais fundo. A cada mergulho, o fundo do mar vai deixando de ser um mistério completo, mas segue nos mostrando que, por mais que avancemos, ainda conhecemos muito pouco do nosso próprio planeta. A Fossa das Marianas é mais do que um ponto no mapa. Ela representa uma nova fronteira de conhecimento, de riqueza e de poder. Mas uma coisa já ficou clara: o fundo do mar deixou de ser só um limite físico, virou fronteira científica, econômica e geopolítica. Nos próximos anos, a disputa por esse território invisível promete esquentar. E o que está em jogo não é só o que vamos encontrar lá embaixo, mas o que isso tudo pode mudar aqui em cima. A galáxia é infinito e nascimento de um buraco negro. Antes de começar a te contar, já é inscrito aqui no canal? 75% do nosso público que nos assiste não é inscrito. Então, desce a tela rapidinho e nos ajuda a chegar a 10 milhões de inscritos, vai? Voltando, já pensou ver um buraco negro se formando sem nenhuma estrela explodindo antes? Nenhuma supernova, nenhum brilho final? Só gás colapsando direto no vazio, como se o universo estivesse criando um monstro gravitacional do zero. Foi exatamente isso que cientistas observaram em 2025 com o telescópio James Webb. A imagem mostra duas galáxias se fundindo quando o universo tinha apenas 470 milhões de anos. É como olhar para o berçário do cosmos. O formato das galáxias lembra um símbolo de infinito, e por isso os astrônomos apelidaram o par de Galáxia Infinito. No centro dessa fusão cósmica, os pesquisadores detectaram algo raro, um buraco negro supermassivo com milhões de massas solares, mas sem estrelas ao redor. Isso pode ser a primeira evidência concreta de um buraco negro de colapso direto, quando nuvens gigantes de gás e poeira colapsam sem nunca virar estrela. Essa descoberta ajuda a resolver um dos maiores mistérios da cosmologia: como buracos negros tão grandes já existiam tão cedo no universo. Se eles realmente nasceram assim, do nada, talvez o cosmos tenha mais caminhos do que imaginávamos para criar esses gigantes invisíveis. E se os cientistas estão descobrindo como buracos negros nascem, será que eles estão conseguindo acender mini-sóis aqui na Terra? O próximo avanço é sobre uma das maiores promessas da ciência moderna, a fusão nuclear.
fusão nuclear, o sonho da energia infinita, está mais perto. Há décadas, sonhamos em reproduzir aqui na Terra a mesma energia que alimenta o Sol, a fusão nuclear. Em 2025, demos um passo significativo nessa direção. Cientistas na França mantiveram um plasma de fusão estável por 1.337 segundos, mais de 22 minutos, no reator West, estabelecendo um novo recorde mundial de duração. Isso mostrou que estamos aprendendo a controlar o monstro de 150 milhões de graus dentro de um campo magnético por tempo suficiente para torná-lo viável. Além disso, o projeto ITER finalizou a montagem do seu gigantesco sistema de eletroímãs, incluindo o solenoide central, peça essencial para confinar o plasma e tentar gerar 500 megawatts de energia a partir de 50 de entrada. Ainda não chegamos lá, mas os passos dados em 2025 foram os mais próximos que já estivemos de acender nosso próprio mini-sol. Tecnologia médica inovadora, um marca-passo injetável e biodegradável. Enquanto exploramos as estrelas, aqui embaixo a ciência médica deu um show à parte. Pesquisadores desenvolveram o menor marca-passo do mundo, tão pequeno que cabe na ponta de uma agulha de seringa. Isso mesmo, ele pode ser injetado diretamente no corpo sem cirurgia e, após cumprir sua função temporária, se dissolve sozinho em alguns dias. É incrível, não é? Essa inovação da Northwestern University significa que, futuramente, pacientes que precisam de estimulação cardíaca temporária, por exemplo, após cirurgias, não vão mais precisar de procedimentos invasivos para colocar ou remover o aparelho. É praticamente um dispositivo desaparecendo magicamente dentro do corpo humano. A tecnologia é tão avançada que até parece coisa de filme de ficção, mas é realidade e pode tornar tratamentos cardíacos muito mais seguros e simples. E por falar em salvar vidas, 2025 também trouxe novidades animadoras no combate a doenças mortais. Alquimia moderna, transformando chumbo em ouro. Quem diria? A velha lenda dos alquimistas enfim virou realidade. Pelo menos em parte. Em maio de 2025, o experimento Alice do CERN conseguiu detectar a conversão de chumbo em ouro. Calma, que não foi bem com um toque de Midas, não. Na verdade, trata-se de física nuclear. Colisões de íons pesados no acelerador de partículas quebraram núcleos atômicos e alguns átomos de chumbo literalmente se transmutaram em átomos de ouro. É ouro de verdade. Mas antes que você corra para desmontar o lápis para pegar o grafite, que é carbono, não chumbo, e jogar no LHC, vale lembrar que a quantidade obtida foi minúscula e a um custo energético altíssimo, ou seja, não vamos ficar ricos assim. Porém, o experimento prova que a transmutação de elementos, algo imaginado desde a Idade Média, é possível dentro das leis da física. É ou não é de arrepiar pensar nisso? Sinais de vida alienígena em um exoplaneta. Já pensou olhar para o céu e saber que em algum lugar lá fora pode haver vida? Em 2025 tivemos talvez a evidência mais forte até hoje de possível vida extraterrestre. O telescópio James Webb observou a atmosfera de um exoplaneta chamado K2-18b, um mundo distante, 8 vezes maior que a Terra na constelação de Leão, e detectou algo intrigante. Grandes quantidades de metano e dióxido de carbono, com falta de amônia. Essa combinação sugere que o planeta pode ter um oceano de água líquida sob uma atmosfera rica em hidrogênio, um ambiente potencialmente similar a uma Terra em escala maior. Mas o detalhe mais surpreendente foi a possível detecção de dimetilsulfeto,
DMS naquela atmosfera. Aqui na Terra, o DMS só é produzido por seres vivos, principalmente por micro-organismos marinhos. Os cientistas estão cautelosos, afinal, poderia ser algum processo abiológico desconhecido, mas descrevem essa descoberta como a evidência mais forte até hoje de atividade biológica fora do sistema solar. Imagina só, moléculas possivelmente exaladas por formas de vida no planeta há 120 anos-luz daqui. Ainda precisamos de mais dados para bater o martelo, mas a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo ganhou mais força. Enquanto procuramos vida lá fora, os cientistas aqui na Terra estão chegando perto de criar vida em laboratório. O próximo avanço nos leva ao território polêmico da clonagem humana. Uma clonagem humana, embriões sintéticos e um camundongo de 2 pais. Este ano cruzamos fronteiras impensáveis na biologia reprodutiva. Fronteiras que nos aproximam da possibilidade de clonagem humana. Pela primeira vez, cientistas criaram embriões humanos sintéticos a partir de células-tronco, sem usar espermatozoide nem óvulo. Esses embriões modelo imitam os estágios iniciais do desenvolvimento e até formam células precursoras de tecidos como placenta e saco vitelino. Em um avanço incrível para estudar doenças genéticas e entender os primeiros dias de vida, embora carregue enormes questões éticas, afinal, esses embriões criados em laboratório fogem das leis atuais e não podem nem devem ser implantados em úteros humanos. Mas o simples fato de fabricar um embrião humano modelo já nos faz perguntar quão longe estamos de clonar um ser humano inteiro. E não foi só em modelos celulares que 2025 chocou a todos. Em um feito inédito, pesquisadores no Japão produziram um camundongo saudável usando 2 pais de sexo masculino, sem nenhuma mãe envolvida. Eles reprogramaram células de um dos machos para virarem óvulos, fertilizaram com o esperma do outro macho e conseguiram gerar um filhote que chegou à idade adulta. Esse camundongo de 2 pais mostra caminhos revolucionários. No futuro, poderíamos combater problemas de infertilidade e, teoricamente, até permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos geneticamente dos dois. É de explodir a cabeça. De qualquer forma, a tecnologia de clonagem e reprodução artificial avançou como nunca em 2025, nos obrigando a discutir limites éticos, ao mesmo tempo que maravilha o mundo com possibilidades nunca antes imaginadas. Achou que já tinha visto de tudo? Pois é, nossa conquista número 1 envolve um fenômeno quântico tão estranho que vai fazer você questionar a realidade. Novos estados quânticos. Luz se transforma em matéria supersólida. Prepare-se para bugar a mente. Em 2025, cientistas transformaram luz em um novo estado de matéria conhecido como supersólido. Isso mesmo, luz virando sólido. Explicando de forma simples, eles manipularam fótons, partículas de luz, dentro de cristais fotônicos especiais e conseguiram fazer com que a luz se comportasse como um supersólido, um estado que é simultaneamente sólido e líquido. É como se um feixe de luz ganhasse estrutura rígida, mas ainda escorresse como um fluido, totalmente contraintuitivo. Esse feito combina mecânica quântica e matéria condensada de um jeito inédito, abrindo caminho para novas tecnologias fotônicas e entendimentos fundamentais sobre a luz. Sinceramente, é o tipo de descoberta que faz a gente perceber o quão estranha e maravilhosa a física pode ser. Se você, assim como eu, ficou de boca aberta tentando imaginar uma luz sólida, saiba que não está sozinho. Até os cientistas ficam maravilhados com essas novidades. E olha que o mundo quântico reserva muitas outras surpresas igualmente bizarras.
2025 nos mostrou conquistas científicas de tirar o fôlego do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, do passado pré-histórico ao futuro da humanidade. E se você achou essas descobertas impressionantes, espere até ver o próximo vídeo do canal. Nele, exploramos uma nova descoberta envolvendo a estranha realidade dos mundos quânticos. Um mergulho em fenômenos tão esquisitos quanto esse supersólido de luz, ou talvez ainda mais. Clique no card na tela final e venha descobrir como a física quântica está revelando realidades que desafiam a nossa imaginação. Te vejo lá.